Fala galera, aqui é André Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Meus amigos, que notícia! Que notícia! Essa notícia da desistência da candidatura do Marcelo Marques pegou todos de surpresa. Foi um baque bem forte na torcida gremista. E eu tenho várias considerações a fazer sobre esse acontecimento. Assistam até o fim que vocês vão ver que todos eles são extremamente importantes. Primeiramente, eu gostaria de dizer que temos que saber separar as coisas. Eu não retiro nenhum dos meus elogios que eu fiz ao Marcelo Marques quando ele comprou a Arena. Todos ficamos muito gratos por isso. Eu lembro que o dia que ele anunciou a compra da Arena foi um dia de enorme felicidade e comemoração da torcida gremista. Alguns gremistas chegaram até a dizer a seguinte frase: "Não sei explicar. Estou tão feliz com essa compra da Arena que fosse como se eu estivesse comemorando um título." E esse realmente era o sentimento do torcedor gremista. A compra da Arena causou muita felicidade e alegria no torcedor. Só que hoje, com a desistência da candidatura dele, o torcedor está sentindo o oposto. É um sentimento de frustração, é um sentimento de tristeza. Talvez o Marcelo Marques ainda não tenha noção do baque que ele causou na torcida gremista ao retirar sua candidatura. A torcida estava acreditando muito nele, colocando muita esperança. A torcida acreditava muito que com ele de presidente as coisas poderiam mudar. O Grêmio voltar a ser forte, competitivo. Por isso que eu falo aqui, o torcedor foi da euforia à frustração. E o que eu acredito que deixa o torcedor extremamente chateado é o seguinte: assim como eu já fiz elogios ao Marcelo Marques, eu faço aqui uma crítica. Por mais que ele diga que a política é uma coisa suja, que existam raposas velhas nesse meio, que é sempre um jogo de muitos interesses, quando ele lançou a candidatura, ele sabia muito bem disso. Ele tinha noção disso. A política é assim em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Sempre tem jogo de interesses. Muitas e muitas vezes, tal pessoa só se elege cedendo algumas coisas. Eu acho que o Marcelo Marques deveria ter pensado nisso antes de lançar sua candidatura. Ele sabia muito bem que para ser presidente de um grande clube de futebol, ele ia encontrar essa política e jogo de interesses. Até o torcedor comum que eu falo que não se envolve nas atividades do clube, sabe que existe esse ambiente. E é isso que deixa o torcedor muito chateado. O torcedor acreditava que ele estava preparado para enfrentar esse tipo de ambiente. E ele mostrou que não está, com a retirada da sua candidatura. O próprio Romildo Bolzan se elegeu cedendo algumas coisas. O Romildo foi eleito e ganhou o que ganhou. Depois sim, no segundo mandato que ele cometeu alguns erros. Mas aí ele já era aclamado por quase todo mundo lá dentro pelos títulos que tinha ganho. E a oposição, inclusive, estava quieta naquele momento enquanto ele ganhava. E é isso, ao meu ver, que deixa o torcedor mais chateado. A gente pensava que o Marcelo Marques estava preparado para lidar com essas situações, ambientes hostis, jogo de interesses. Mas infelizmente ele mostrou que não estava. E o que eu tenho para dizer para o torcedor nesse momento é que a gente deve respeitar a decisão do Marcelo Marques. Mas eu entendo o lado do torcedor de estar bastante frustrado também. E agora o segundo ponto, e não menos importante, é que agora temos que pensar para frente. Não adianta mais ficar lamentando essa situação do Marcelo Marques. O futebol não permite tu ficar muito tempo pensando nas mesmas coisas. Até mesmo quando ganha. Quando ganha um título ou alguma coisa, a gente já tem que pensar como a gente faz para manter isso. Como a gente faz para manter o time ganhando. Sempre tem que estar pensando na frente. Seja em momento bom, seja em momento ruim. Quando acontece uma situação desagradável, como foi essa da retirada da candidatura do Marcelo Marques, o assunto já tem que ser deixado para trás e procurar coisas que podem agregar ao Grêmio. Menos lamento e mais trabalho. Temos que pensar o Grêmio daqui para frente. Esse assunto já passou. E o que eu digo ao torcedor é que os maiores títulos do Grêmio foram sem ter mecenas. Teve um ou outro aporte, mas sem um mecenas propriamente dito. As nossas 3 Libertadores, por exemplo, foi pela política do bom e barato, mas um olho extremamente clínico. Sempre olhando para a base, algum olho em algum jogador de alguma seleção sul-americana que seja viável trazer. Foi assim que o Grêmio ganhou as 3 Libertadores. Dinheiro ajuda, não vamos ser hipócrita, mas quando não se tem dinheiro, é preciso se virar com uma boa gestão, uma gestão competente. Sim, eu sei que a gestão que ganhou a 3ª Libertadores teve problemas logo à frente, mas ao meu ver, foi porque insistiu demais no bom e barato. Não houve um meio termo ou um olho clínico.
passaram a acreditar que todos os jogadores que estavam em baixa em outros clubes dariam certo aqui. Não, gente, isso é um erro gravíssimo. Uma coisa é tu trazer o Michael, que estava em baixa no São Paulo, mas fazia boas partidas. Outra bem diferente é tu trazer um Tardelli, que estava no mercado chinês, já com certa idade. Ou um Thiago Neves, que o próprio Cruzeiro não aguentava mais. Então é o que eu digo, o bom e barato funciona, mas tem que ter critério. Tem que ter critério, não é contratações ao vento. E, ao meu ver, esse foi o erro do Romildo Bolzano no segundo mandato. Mas, voltando ao assunto das nossas conquistas terem sido sem um mecenas, é o que vamos precisar fazer daqui para frente. Não terá mais Marcelo Marques. Vamos ter que se virar com uma gestão competente. E em vários momentos da nossa história já fizemos isso. Quando tivemos gestão competentes, mesmo sem dinheiro, chegamos no topo da América e no topo do mundo. Já mostramos que podemos nos virar sem mecenas. E agora, pulando para a terceira parte do processo, beleza, precisamos torcer por uma gestão competente. Mas quem será o próximo presidente? Olha, gente, dando a minha opinião, eu gostaria que o Calef voltasse e lançasse candidatura novamente. Eu vou explicar para vocês qual foi a minha cronologia na decisão em quem votar. Gente, quando o Calef lançou candidatura, na hora eu pensei em votar nele, na hora. Ele tinha lançado aquele panfleto com duas sombras do lado dele, que uma era o Maicon e a outra era o Derlei, e eu nem sabia quem era, mas dava para perceber. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, vou votar no Calef. Porque só o fato do Calef ser oposição a essa gestão desastrosa do Guerra já me fazia querer votar nele. Mas ainda tem o bônus de que eu acho o Calef extremamente competente. Enquanto ele esteve na gestão do Guerra, para mim ele era o que mais entendia do futebol. Mais que o Guerra, mais que o Brum, mais que todos. Quando ele lançou a candidatura, eu estava muito decidido a votar nele. Só que daí apareceu um milionário na jogada, prometendo mundos e fundos. Daí eu pensei, opa, um cara com dinheiro também pode ser uma boa ideia. Quero ver as propostas dele. Então, no momento que o Marcelo Marques surgiu, eu estava querendo ouvir a proposta dos dois, tanto do Calef como dele. Mas, quando ele anunciou a compra da Arena, ali eu pensei, não, é esse que eu vou votar. Se ele já pagou tudo isso na Arena, imagina o time que não vai formar. Quando ele anunciou a compra da Arena, eu pensei, eu vou votar no Marcelo Marques. Porque, como eu disse, ali a esperança dele montar um time forte estava muito grande. Era isso que eu acreditava. Se comprando a Arena por aquele valor, o quanto eu não investiria em um time? Então eu pensei, tem meu voto. Só que agora, com a retirada dele, eu vou dizer, os outros candidatos não me agradam. Eu gostaria que o Calef repensasse e voltasse a lançar a candidatura. Se isso acontecer, volta lá no início qual era o meu pensamento de primeiro voto, o Calef quando lançou a candidatura. Porque, de fato, eu sempre achei o Calef o candidato mais preparado para ser presidente do Grêmio. Sempre gostei das suas ideias sobre gestão de futebol. Eu ia votar no Marcelo Marques pelos investimentos que ele poderia fazer. Mas em termos de entender futebol, lidar com essa politicagem, o Calef está muito preparado. Por isso ele era o meu voto. Então é isso, pessoal. Bola pra frente. A história já mostrou que a gente consegue se virar sem ter mecenas. Basta ter uma gestão competente. Fico aqui torcendo para o Calef lançar candidatura novamente. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples.